liberar Maurício. Maurício, pode liberar o som, por favor? Eu quero ver. Pronto. Ótimo. Muito bem. Muito bom, muito bom, muito bom. Só vou ver como é que vai chegar a transmissão ali no YouTube, aí a gente já inicia. Está aqui com a gente o Josimar na técnica. Tá com o INSEC? Tá pelo INSEC também? Tá pelo INSEC também, porque o MDO não tem a conta própria, né, do Zoom, então a gente está utilizando a conta do INSEC, que está cedendo gentilmente a sua conta, para que a gente possa fazer essa transmissão aqui e ter esse tempo também com você. Muito bem-vindo à nossa live, a primeira live do MDO, nesse tempo de pandemia. É um prazer receber você, uma honra também, né, receber você aqui na live do Movimento. Eu sei que a sua agenda é uma agenda cheia, lotada de compromisso, e separar um pouquinho para ter esse tempo com a gente, para nós é uma honra receber você aqui na live do Movimento. A gente pretende fazer, cada semana, ter um tema aí para a gente trabalhar nesse tempo de pandemia, né? Temos tido boas notícias, pelo menos pela imprensa oficial, de que as coisas no começo do mês que vem devem começar a se acalmar, a gente espera, sabe que não está sendo um tempo fácil para ninguém, né? Especialmente para as nossas crianças e adolescentes, os vulneráveis, né, que a gente tem lutado tanto e batalhado tanto por eles. A gente vai dar mais uns minutinhos, o pessoal está conectando aqui no YouTube, estão começando a entrar, o Josimar está controlando ali com a gente. Aí daqui a pouquinho a gente já inicia. Eu tenho uma lista de perguntas, tenho gente que está conectado já querendo fazer pergunta. Não pode, tem que botar que não pode pergunta muito difícil, tá? Bota aí na... Não, pode deixar, pode deixar. A gente vai tentar manter as perguntas no tema. Já é difícil, mas a gente vai tentar. Até algumas perguntas que a gente pensou que agora não precisam mais, né? Que agora já estão resolvidas, já tem respostas a mídia já, o governo todo dia muda o panorama, né? Exatamente. Aí as dificuldades vão aparecendo. Mas espera aí, deixa eu só colocar aqui. Eu tenho que olhar a tela do YouTube, eu tenho que olhar a tela do Zoom e tenho que olhar a tela do WhatsApp, onde chegam as perguntas. Mas a gente vai conseguir. Tá joia. Josimar aqui, pronto. Agora já tenho todas as telas aqui no meu computador. Deixa eu dar uma ampliar aqui só para ver uma coisa. Pessoal conectando. Pronto. Bom, eu quero falar com você também que está entrando, conectando aqui com a gente. Eu quero agradecer a sua presença, agradecer você dar um pouquinho do seu tempo para a gente falar desse tema tão bacana e tão relevante nesse tempo de pandemia, né? E pedir que você possa se inscrever no nosso canal, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. A gente faria a transmissão também pelo Instagram, mas por problemas técnicos nós estamos aqui no YouTube. Então, se você deseja nos seguir também nas redes sociais, acesse o nosso Facebook, acesse o nosso Instagram, se inscreve aqui no nosso canal. E se você deseja mandar alguma pergunta, mande aqui pelos comentários do nosso vídeo, que tem uma pessoa na nossa técnica aqui no back, que está coordenando essa questão das perguntas. Você pode enviar sua pergunta para nós, e se a gente tiver tempo, né, de responder tudo, a gente vai colocar as perguntas para o secretário também. Então, conecta aí, compartilha o nosso link, divulga, que vai ser um momento bem bacana da gente estar junto, esclarecendo um pouquinho a situação da criança e do adolescente nesse tempo de pandemia. E, mais uma vez, agradecer ao secretário que está aqui com a gente. Eu falei para ele que ele tem um currículo bastante extenso, enquanto o pessoal está conectando, você que já está conectado. Ele é secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, autor, consultor, conferencista internacional, doutorando em políticas públicas, professor universitário, conselheiro nacional de ciência social, fundador do Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, CAD, que vai ter uma conferência online, e ele vai falar disso daqui a pouquinho com a gente. Ele é profissional com 24 anos de experiência de trabalho em organizações sociais, em âmbito local e internacional, e forte sensibilidade inter e transcultural. Difícil, hein? Esse é currículo para arranjar emprego, Edu.
Não, mas tem que falar, tem que É cumprir do, o é do protocolo. LinkedIn, é para arrumar emprego. Experiência na estratégia de desenvolvimento de projeto social, multicultural, intervenção social em situações de emergência humanitária, coach profissional, com ênfase em empreendedorismo social, desenvolvimento de iniciativas sociais e execução de planos de gestão de pessoas. Criação e implementação de cursos de formação de liderança para iniciativas sociais em diversos estados brasileiros e em 10 países, com média de 8.000 pessoas capacitadas a cada ano. Coordenador de diagnóstico social comunitário da criança e do adolescente no estado de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia, Piauí, Ceará, Pará e o resto do mundo, que conhece o nosso secretário. É um prazer, é uma honra ter você aqui mais uma vez, Maurício. E eu queria começar já aqui dando a palavra para você ter uns minutos aí para explanar um pouquinho a respeito do seu trabalho, também nesse tempo de pandemia, né? E dar uns minutinhos e daqui a pouco a gente vai para as perguntas, tá bom? Fica à vontade, secretário. Ah, joia. Primeiro, Edu, a honra é minha participar desse momento. É uma oportunidade de a gente estar junto, de estar falando aí com o público. Muito legal. Agradeço bastante mesmo. É um momento muito legal da gente aproveitar essa situação de crise que todo mundo está vivendo e poder fazer desse limão uma limonada, né? A gente brinca, né? Fazer da maldição bênção. E, de fato, isso tem acontecido. A gente tem avançado em muitas pautas, em muitas questões que talvez a gente não avançasse se não fosse esse período de crise da pandemia, né? Então, eu posso falar, vou falar aqui muito como o Edu falou aí meu currículo, tenho uma experiência já de bastante tempo trabalhando aí pela causa da criança, como terceiro setor, fundei uma organização social, mas vou falar muito aqui como secretário, que eu acho que talvez é o que interesse muito ao público, né? Hoje como secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente. Então, se você for olhar lá no site do Ministério, só o Ministério de Direitos Humanos, né, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, já implementou mais de 150 ações de enfrentamento à pandemia, na defesa de grupos vulneráveis, né? E a Secretaria da Criança e Adolescente completou 20 ações, são 8 secretarias do Ministério, nós já implementamos 20 ações que, de alguma forma, orientam, dão um norte, protegem, principalmente crianças e adolescentes em situação de maior vulnerabilidade, né? O nosso ministério é o Ministério de Articulação e de Formulação de Políticas Públicas. A gente faz toda a articulação com o SINASE, por exemplo, que é o Sistema Socioeducativo, os adolescentes em conflito com a lei, com os conselhos tutelares do Brasil todo, são quase 30.000 conselheiros, né, com o Ministério Público, com o Sistema de Justiça, mas a gente não implementa diretamente na ponta os programas e projetos. Isso é responsabilidade dos estados e municípios, sim, muito em parceria com o Ministério da Cidadania. A área da assistência social está dentro do Ministério da Cidadania. Então, a nossa tarefa nesse momento é bastante articular, emitir documentos orientadores. Inclusive, foi isso que a gente fez recentemente, um documento que eu acho que foi uma grande vitória, foi um marco. A gente conseguiu emitir uma diretriz, né? Já que estou falando aqui para o pessoal do MDO, né? Tem um especial interesse das crianças em situação de institucionalização, as crianças mais vulneráveis, né? Que estão nos abrigos, enfim. A gente emitiu uma orientação junto com o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério da Justiça, o Ministério da Cidadania, dando orientação para os atores do sistema de garantia de direitos. Essa é muito a nossa tarefa. Orientar, implementar políticas públicas, trazer novas metodologias, novas tecnologias sociais, e é nisso aí que a gente está avançando. Aí tem muito para conversar sobre isso, depende do público que a gente quer focar, né? Mas eu posso dizer que a equipe está bem focada, estamos trabalhando como nunca, mesmo em home office, por enquanto, toda a equipe da Secretaria do Ministério está em home office, mas a gente está conseguindo avançar bastante aí nas políticas, nas diretrizes. Que bacana. Eu vi você comentando desse decreto, né, que saiu agora, né, esse documento que foi publicado e trabalha bastante com esse público, que é o público que interessa para nós com o MDO, né, que são as crianças e adolescentes institucionalizadas. E aí, se você puder falar um pouquinho mais do que está ali nesse documento, que é importante também para o pessoal que está ouvindo a gente. Joia. O que esse documento trouxe, né, que eu achei que foi muito legal? Aí que é aquela coisa, né? Às vezes as crises viram oportunidades, né?
Além de trazer o que é óbvio, que é uma série de orientações da área da saúde para proteger as crianças e os funcionários das instituições de acolhimento, né, do Covid, ele traz também, por exemplo, questões que são muito caras para nós e que a gente quer muito fortalecer. Exemplo, o fortalecimento do família acolhedora, que é a metodologia que a criança ela não vai para a instituição de acolhimento, ela vai para eventualmente, a criança que teve o direito violado, né, sofreu uma violência, uma negligência, a tal ponto que ela teve que ser retirada da sua família, ao invés dela ir para uma instituição de acolhimento, ela iria para o seio de uma outra família, enquanto aguarda ou retornar à família de origem, ou seja, o trabalho lá na família de origem deu certo, a ponto dela poder retornar, ou a adoção. E o família acolhedora ainda tem muito para avançar no Brasil, é uma das coisas que a gente quer fortalecer, né? O ideal é que nós queremos que toda criança tenha direito à convivência familiar e comunitária. Legal. Está trabalhando pela desinstitucionalização. Então, esse período possibilitou que a família acolhedora fosse fortalecida, porque as crianças precisavam sair da instituição. Porque a instituição não deixa de ser de fato, um espaço de aglomeração, né? Inclusive com a presença de funcionários, alguns de risco. Os gestores das instituições de acolhimento entraram em contato conosco. Como é que eu faço? Os meus funcionários estão indo para casa, porque eles são de risco. Tem um hipertenso, tem um idoso. Quem que vai cuidar das crianças? Então, serviu para a gente fortalecer essa dinâmica da família acolhedora. Logicamente que, nesse momento, é com as famílias que já estavam cadastradas, né? Você não consegue fazer uma família acolhedora em 2 semanas. Sim. Tá. Esse foi um ponto. O segundo ponto foi o apadrinhamento afetivo também, que nós, os juízes, né, o pessoal do CNJ, do CNMP, incentivou que os padrinhos também, que já são cadastrados, que pudessem estar mais com as suas crianças apadrinhadas nesse período, para que elas saiam da instituição. Foi outra coisa muito legal, né, que aconteceu. Família acolhedora, o apadrinhamento afetivo, e também aconteceu um fenômeno muito bacana, que foi o incentivo aos próprios funcionários das instituições, por uma questão de solidariedade, levarem as crianças para suas casas, para suas famílias, que é uma experiência também, né, de convivência familiar e comunitária. Claro que não, isso não pode ser imposto, né? E tem que ter uma decisão do funcionário, né? Não, senão a gente entra aqui num assédio moral, né? Mas com a anuência do juiz, muitos levaram para suas casas, estendendo essa grande rede de solidariedade. Isso foi muito legal. E também houve uma maior celeridade em alguns casos de adoção. Casos de adoção que já estavam para ser ali determinados pelo juiz, que já havia esse vínculo mínimo, né? Acabaram andando mais rápido para dar uma enxugada nas instituições. Então, foram 4 coisas aí que eu mencionei que a crise proporcionou para o benefício das nossas crianças. Isso foi muito legal. Não, bem bacana. E eu achei importante uma manifestação do Ministério falando isso, né? Porque a gente sabe que os abrigos, especialmente, eles vão tomando as atitudes que eles conseguem ali, né? Fazendo o negócio do jeito que dá, tipo, pede para o padrinho ficar uns dias a mais, pede, né? Vai tentando equacionar essa situação, né, das crianças e adolescentes lá, mas é legal ter uma posição do Ministério falando, olha, isso pode acontecer, isso deve acontecer, não por imposição, mas se o funcionário puder, se o funcionário quiser, se incentivar que fique mais tempo com o padrinho, não só um final de semana, mas que passe mais tempo por causa da pandemia, porque as crianças, imagina, sem aula, né? Abrigos com 15, né? Talvez com 20, alguns, né? Abrigos com os adolescentes, é um ambiente onde o vírus vai propagar e não tem controle. E os funcionários também, o risco, né? Eu brinco que na minha casa nós temos 10 pessoas, já estamos no nível de aglomeração, já no top, no nível de aglomeração ali, 6 filhos, mais 2 avós, mais mãe, mais pai, né? Mas essa dinâmica do abrigo não é uma dinâmica fácil de administrar, eu entendo, mas achei bem bacana essa iniciativa do Ministério de emitir um documento oficial, falando, olha, façam isso, isso vai ser melhor, dessa forma vai desafogar e facilitar um pouco essa questão do trabalho. Também me parece que tem uma cartilha que o Ministério fez a respeito da violência contra a violência doméstica. É isso, secretário? Também queria que você falasse um pouquinho para nós dessa cartilha. Nós emitimos alguns materiais de orientação. Uma coisa muito, mas muito legal que está acontecendo em parceria com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.
é o aplicativo Direitos Humanos Brasil e o site. Então, hoje, Bom, infelizmente, primeiro eu preciso dizer que 90% dos casos de violência contra criança e adolescente acontecem no ambiente doméstico, né? É algo terrível, mas é verdade. Tanto a violência... As estatísticas vão variar de 70% a 90%, mas é muito alto, a grande maioria no ambiente doméstico, né? A violência sexual e a violência física tendem a aumentar nesse período. Então, o que a gente vai fazer? Como que alguém vai ligar... Pensando também muito nas mulheres, não é o tema aqui da nossa live, né? Mas as mulheres que também são agredidas, como que elas vão ligar tendo o agressor 24 horas por dia em casa? Então, a ouvidoria inventou agora o aplicativo, né? Está à disposição para você baixar, por enquanto está só no Android, mas logo vai estar na iOS também, aonde qualquer pessoa do cantinho ali pode fazer uma denúncia, a gente vai fazer uma campanha televisiva para que a vizinhança denuncie casos, inclusive... mesmo que não seja certeza, mas indícios de que há violência, denuncie anonimamente, né? Para a gente poder acabar com essa praga que é a violência doméstica. Então, isso foi uma coisa que a gente avançou, foi emitido também, foi feita uma cartilha, foi feito um material orientador também sobre acidentes domésticos. Olha que interessante, Edu. Esse material fala tanto de prevenção, você que tem 6 lá na tua casa, né? Meu Deus do céu. Preciso, gente. Vamos orar pelo Edu. Ter que cobrir todas as quinas de... Tem piscina na sua casa? Tem. Tem piscina na sua casa? Tá bom. Então, esse material, ele orienta como prevenir e, no caso de primeiros socorros, no caso do acidente ocorrer, os primeiros socorros que os pais podem prestar. Por que isso é muito importante, gente? Qual é a maior causa mortes de criança no Brasil? Acidente doméstico. Em 2018, foram mais de 2.200 óbitos de crianças por acidentes dentro da própria casa, que é quase o dobro, não chega a ser 70% mais do que de acidente de trânsito, por exemplo. Meu Deus. Então, é gravíssimo. Então, nesse período também, é muito provável, a gente não tem a estatística ainda, mas é muito provável que aumentem os casos de acidentes domésticos. Então, a gente lançou uma cartilha de orientação aos pais com pequenas dicas sobre isso, né? Enfim, foram lançados diversos materiais, né? Orientação para conselhos tutelares, como proceder na pandemia, né? Para os gestores da área de direitos humanos, os gestores estaduais, e acabou servindo como grande aproximação entre todos os atores do SGD, que a gente chama, né? Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, porque o maior problema desse sistema de garantias, que envolve o Conselho Tutelar, a unidade de saúde, a escola, o sistema de justiça, o Ministério Público, é que eles não conversam entre si, falta articulação, né? E a criança é uma só, ela não é fragmentada em políticas públicas. Política pública é uma coisa que a gente inventou para atender a criança. Então é isso, tem sido bem positivo nesse sentido. Legal, que bacana. Eu tenho algumas outras perguntas aqui, a gente vai falando, eu vou interrompendo um pouquinho, porque vai surgindo algumas coisas do mesmo tema, e o pessoal que quiser mandar pergunta aqui no nosso comentário, que a gente vai respondendo também à medida do possível, você vai colocando a sua pergunta, a gente vai trazendo aqui para o secretário, tá bom? Aqui tem uma das perguntas que a gente colocou, como as pessoas e as organizações podem ajudar mesmo à distância, e quais são as opções e os passos para alguém que queira colaborar nesse momento, com alguma ação que a secretaria está fazendo, com as ações que você sabe, as ações, inclusive, de organizações também que você representa, porque fala aqui não só como secretário, mas também como presidente do CAD, né? Eu sei que existem algumas ações que estão acontecendo, mas as pessoas, às vezes, estão em casa, e nesse momento, até gente que trabalha com uma criança, com um adolescente, nesse momento está em casa, não pode sair. As pessoas querem saber como eu posso ajudar, o que eu posso fazer à distância, além de contribuir, claro, pode mandar uma contribuição financeira, mandar uma cesta básica, mas tem mais alguma coisa, secretário? Bem, eu quero fortalecer isso que você traz, Edu, porque, assim, vou falar um pouquinho da minha instituição mesmo, da onde eu venho. O CAD é uma instituição de desenvolvimento comunitário, a gente não atua, por exemplo, com acolhimento institucional. Então, a gente sempre foi meio, não é que contra, né, mas a gente sempre
sempre quis romper esse paradigma do assistencialismo, de ficar dando coisa para as pessoas. A gente trabalha com desenvolvimento, até se orgulhava de dizer isso, né? Só que o momento de vulnerabilidade é muito grande. As famílias que já estavam na vulnerabilidade, que a gente fala, agora são no risco mesmo, que é diferente. Aumentou, né? Essa vulnerabilidade cresceu a ponto de vir para um risco gravíssimo. Então, lá no CAD, a gente atende lá as nossas crianças, paramos, a gente não pode mais ter trabalho com as crianças, né, porque estão suspensas as atividades, mas as famílias estão precisando muito do nosso apoio. Então, nós já distribuímos centenas de cestas básicas. É voltar para o básico, infelizmente. A gente precisa voltar para o básico que as famílias precisam. E a gente, no CAD, por exemplo, a gente abriu uma vaquinha virtual. Depois você pode acessar lá no nosso site, né, cad.org.br. A gente já conseguiu arrecadar um valor significativo, já atendendo muitas famílias. Elas são muito gratas e é a nossa criança que está em risco. É uma maneira de atender. Então, doação de máscaras. Uma das nossas unidades lá de Palhoça, em Santa Catarina, está fazendo até medição de temperatura lá, junto com a equipe da unidade de saúde, conseguiu uns termômetros lá especiais. Existem N possibilidades, né? O Pátria Voluntária também está cadastrando voluntários, tá? Que aí no âmbito do governo federal, a gente tem, por exemplo, muitos psicólogos se voluntariando para atender as famílias em crise, no confinamento, famílias com iminência de agressão doméstica, né? De violência doméstica, algumas até pessoas com ideação suicida. São centenas de psicólogos, a gente vai até criar um serviço novo em breve na ouvidoria, que hoje a ouvidoria não é para isso, na sua ouvidoria nacional, mas vamos criar esse serviço também de voluntariado, fazendo a ponte para o Pátria Voluntária. Esse que você está falando, como é que faz? Que serviço que é? É o serviço Pátria Voluntária, que é o programa de voluntariado do governo federal. Tá? Aí voltando para governo. Para as instituições que precisam muito também, existem N formas de você contribuir. Mas o que mais realmente é necessário agora é o básico, as necessidades básicas para as famílias, porque os serviços não podem ser realizados. Né? Não vou poder fazer um atendimento terapêutico com uma família presencial. Então, a gente recomenda isso. E para as instituições de acolhimento, já que estou falando com o MDO, né, que lida muito com essa área, as instituições, a gente tem algumas estatísticas de que as instituições perderam muitas doações nesse período, que as pessoas visitavam, levavam o material, a cesta básica, o material de limpeza. Alguns estão dizendo que chegou a perder 90% das doações, porque mesmo as instituições mais articuladas, mais profissionalizadas, que recebem recurso público, a gente sabe que elas não recebem, que o que elas recebem do poder público é muito aquém do que precisa. 10%, 30% no máximo. Então, elas vivem de doações. Então, a gente está incentivando, faça as doações para as instituições de acolhimento. Elas estão com o nosso público mais vulnerável, que é a criança que sofreu uma violência ou uma negligência a tal ponto, teve que sair do seio da sua família. Né? Faça suas doações para as instituições. O CAD faz trabalho comunitário, não é de acolhimento, mas também precisa. As famílias nas comunidades vão viver do quê? Se a maioria do nosso público são autônomos, são vendedores de rua, não podem estar trabalhando, né? Então, tem muito, sim, que pode ser feito, tá? Muito que pode ser feito. E, concluindo, para uma ação mais sistêmica, né? Deixa passar essa pandemia e vai lá se cadastrar para ser um padrinho voluntário, coloca teu nome lá no Cadastro Nacional de Adoção, né? Ou para ser família acolhedora. A gente não dá para fazer isso correndo agora. Vamos resolver o problema do acolhimento rapidinho. Não dá, porque a gente precisa proteger as crianças, né? Precisa conhecer quem são essas famílias. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos vendo é bem intencionado, mas a gente não sabe, né? Quem pode se aproximar de uma criança, enfim. E aí sim a gente vai conseguir fazer uma transformação mais sistêmica. Sim. E até você colocando isso, chegaram duas perguntas aqui para a gente, dentro desse tema. Primeiro, uma pergunta de uma pessoa do YouTube, falando que ela queria saber essa diferença da família acolhedora e do padrinho. E aí eu não sei se você consegue responder isso assim de pronto. Sim. E aí tem uma outra pergunta que segue também, e aí depois você já pode seguir,
na resposta é se a igreja também pode fazer alguma coisa, como instituição. A igreja que eu faço parte, se eu posso também colaborar um caminho para que a organização também possa servir, porque as igrejas, as pessoas estão em casa, né? Mas a instituição está lá, o pastor está lá, às vezes, e ele pode mobilizar, talvez, as doações das pessoas. Eu não sei como você enxerga o papel da igreja nesse tempo também de pandemia. Mais duas perguntas. Apadrinhamento, família acolhedora e depois o papel da igreja. Vou de trás para frente, que esse tema de igreja me apaixona, porque eu acredito que essa é a missão da igreja, não tem como fugir. A gente tem, por exemplo, casos de igrejas. A revista Ultimato, a editora Ultimato, lançou um blog, vários exemplos de igrejas que estão atuando nessa pandemia das mais variadas formas. Tem uma igreja, por exemplo, lá em Santa Catarina, que recebeu toda a população, não digo toda da cidade, mas uma boa parte lá em Balneário Camboriú, da população de rua, e abrigou o templo não está sendo usado para nada nesse período, e a população de rua está no templo. Eles conseguiram lá colchões, não estão no risco externo, estão lá, até tem a foto, bonitinho, cada um no seu cantinho lá, separado, lá 2 metros um do outro, recebendo alimentação, porque a população de rua é muito vulnerável, inclusive as crianças de rua também. Está aí um exemplo. As igrejas podem se mobilizar atendendo às necessidades básicas das suas comunidades, dos seus entornos. Nossas igrejas estão nos territórios de vulnerabilidade. Uma igreja que é presente mesmo, que é parte da sua comunidade, ela conhece as famílias vulneráveis. O pastor conhece. Se não conhece, faz uma parceria com uma ONG, uma associação do bairro, ou com o CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social do bairro, oferece espaço para distribuição de merenda escolar, agora que muitas crianças não estão tendo alimento porque não têm a merenda. Tem muitas formas, né, de uma igreja apoiar nesse momento. Eu acho que é uma excelente oportunidade de testemunho cristão que as igrejas vão dar nesse momento, de mostrar mesmo esse cuidado com a comunidade. Tá? Antes para a segunda pergunta, deixa eu só terminar aí uma coisa que eu queria saber. Mas, por exemplo, hoje, o pastor está aqui assistindo a nossa live, ou um assistente social que é da igreja está aqui assistindo a nossa live, onde ele teria que ir? Que órgão que ele procura para falar assim, olha, eu quero ajudar, eu gostaria... Porque a gente sabe que não adianta só abrir a porta e falar, vem aqui que a gente vai receber vocês aqui, né? A gente precisava procurar o que ele busca, se não tem uma ONG ali no bairro dele que faz nenhum tipo de trabalho. Primeiro, como a gente está falando para igrejas locais, né, seria no âmbito da sua comunidade, do seu bairro, buscar se tem um CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, que é o equipamento da assistência social. O CRAS está para assistência social, assim como o postinho de saúde está para a saúde. Tá? Então, lá eles vão ter o cadastro das famílias pobres, eles vão dizer o que precisa. Se não tiver um CRAS, alguns municípios maiores até um CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, aí para atendimento de demandas ainda mais graves, população de rua, etc. Se tiver, vai na Secretaria de Assistência Social do município, ou manda um e-mail, ou liga, se eles não estiverem trabalhando, eles vão saber orientar, sim. Geralmente é muito bem-vindo, tem muita necessidade de apoio, de mobilização da sociedade civil, principalmente da cidade de fé, em prol da população mais vulnerável, tá? Legal, bacana. Então, CRAS, CREAS e a própria Secretaria Municipal pode fazer um contato com esses órgãos, que aí eles vão saber como locar essa mobilização que a igreja pode fazer. Bacana. Aí vamos voltar para outra pergunta. Se eles trabalharem direitinho, eles vão saber. Senão a gente denuncia na Secretaria Nacional. Não, diz que 100 lá na ouvidoria e liga da Secretaria Nacional. Tá bom, então. Vamos voltar para outra pergunta. Vamos lá. Tá. O família acolhedora, a diferença entre família acolhedora e o apadrinhamento afetivo. O apadrinhamento é uma coisa mais simples. É aquela pessoa que quer se envolver com uma criança em situação de vulnerabilidade, de um abrigo, né, de uma instituição de acolhimento. Então, ele vai lá, ele visita essa criança, ele ouve essa criança, ele leva um presente, porque eles têm muita carência de atenção, eles vêm de uma situação muito forte de violência, né? de abandono, muitas vezes, muitos são deficientes, têm deficiência. Então, você poder levar, às vezes, o seu afilhado para passar um final de semana, leva num cinema, num shopping, coisa que eles nunca tiveram, às vezes, a possibilidade. Do que eu conheci, do que eu já fui a campo visitar algumas instituições de acolhimento, até como
membro lá da equipe técnica que fez o diagnóstico da criança de Curitiba, as crianças amavam esse programa, né? Saíam relações muito boas. É a chance que ele vai ter de comer um sanduíche lá no shopping, de se aproximar de uma família, de alguém que vai cuidar deles. Logicamente que há limites nisso, né? Há cuidados, mas é algo bem interessante que pode ser feito. Isso é uma coisa mais simples. Alguns juízes gostam desse programa, outros têm uma resistência, mas é possível. O Família Acolhedora já é uma metodologia bem mais complexa, onde uma família, ao invés da criança ir para uma instituição, pessoal, não existe mais a figura do orfanato, né? O antigo orfanato do Brasil. Hoje são as instituições de acolhimento, né? Então, mas é uma instituição. E por mais que a gente tenha instituições maravilhosas no nosso país, eu conheço várias pessoas seríssimas, fazem um trabalho lindo, não é o ideal, né? Que uma criança seja institucionalizada. Então, o Família Acolhedora, a criança vai para o seio de uma família que acolhe, até que ele vai ficar um tempo ali, até 2 anos, 6 meses, pode chegar até 2 anos, pode ser 1 mês, pode ser 2 semanas, enfim, até que ou ele retorne à família de origem, à família biológica, ou seja colocado numa família ampliada, porque às vezes o problema é lá o padrasto que abusa, mas tem um tio que quer cuidar dessa criança. Né? Ou seja disponibilizado para adoção, que aí sim é definitivo. Então, o Família Acolhedora é bem, bem legal, a gente quer fortalecer muito no Brasil enquanto política pública, ele já funciona bem, mas ainda tem muito para avançar. Ainda temos mais de 30 mil crianças institucionalizadas no nosso país. Tá? O ideal é que não tivesse nenhuma, que todas fossem, claro que é uma utopia, mas que todas fossem para uma família, essa família cuida até essa criança ser adotada ou retornar para a família de origem. É só importante a família acolhedora saber que ela não vai adotar, não é adoção, tá? E aí a família precisa saber como lidar com isso. Tá? Legal. Tem 2 perguntas falando aqui de família acolhedora também, secretário. A primeira é uma pergunta, acho que o Judson está perguntando, existe uma proposta de nível nacional de divulgação de campanha da família acolhedora? Existe a secretaria está trabalhando em alguma coisa para divulgar isso de uma forma que possa alcançar mais o Brasil? Porque acho que é uma coisa nova ainda para nós aqui no Brasil, essa questão de família acolhedora nesse sentido, né, de um sistema maior. A gente sabe que alguns abrigos já fazem, né, uma ponte com algumas famílias. E a segunda coisa que está ligada aí nessa pergunta é se, não sei só como Maurício Cunha, do CAD, que conhece essas realidades, mas também como secretário, alguma palavra a respeito da profissionalização dessas famílias, como é no sistema americano, por exemplo, né? Eu não sei se a gente está caminhando para isso aqui no Brasil, já tem alguns projetos municipais que as pessoas já têm recurso para isso, né? Ganham mensalmente para ser família acolhedora, fazem parte de um projeto, mas são voluntários, né? Não são profissionais registrados, eles têm uma ajuda de custo. Então, eu queria essas 2 coisas. Primeiro, é saber se existe uma ideia da Secretaria de ampliar a divulgação, a campanha nacional desse serviço, e como que o senhor encara essa questão da profissionalização, se a pessoa não vai fazer isso por dinheiro apenas, entendeu? A gente quer, sim, fortalecer. Existe no Brasil uma coisa chamada Plano Nacional do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, uma sigla bem grandinha, né? Esse plano foi instituído em 2007, primeiramente, já tem um tempo. O que a gente está fazendo agora? A gente está revisando esse plano, aliás, a gente está avaliando o quanto que ele já avançou, e vamos fazer um novo no segundo semestre. No novo plano, Plano Nacional do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, que é um direito assegurado em lei, na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente quer colocar a família acolhedora como um dos pilares, né? Quer fortalecer essa metodologia, quer, de fato, divulgar, quer trazer famílias, cadastrar mais famílias, etc. Então, sim, é meta da nossa secretaria trabalhar isso. Ainda há um debate interno, eu não quero adiantar isso, porque esse debate envolve as equipes técnicas também, e vai ser no âmbito da revisão do plano, sobre qual o melhor modelo brasileiro, qual seria o modelo brasileiro que tem a ver com a nossa cultura. Você tem países como a Inglaterra, por exemplo, que tem a família profissional. Qual é essa profissão? Família. Eles ganham
para receber essa criança, entendeu? Isso cabe para a cultura brasileira, onde até pouco tempo a adoção à brasileira era uma adoção que não passava nem pelo sistema de justiça. Então, a gente está avaliando, né? A gente tem os defensores que sim, e tem aqueles que acham que não, que pode ficar uma coisa muito mercadológica. Então, assim, a gente está estudando, isso vem no âmbito da revisão do plano. Particularmente, eu acho que possivelmente vai vir aí, eu defendo uma posição meio termo, por exemplo, algumas situações de grande vulnerabilidade da criança, que são aqueles que não têm, aqueles que não são adotados, né? As crianças mais velhas, as crianças com deficiências, as crianças com graves traumas, as crianças pardas e negras, infelizmente, adolescentes, enfim, essas ameaçadas de morte. Nós temos no Brasil, a gente tem um programa chamado PPCAM, Programa de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Olha que situação. Nós já temos 64 famílias, 62 famílias no Brasil cadastradas para receber uma criança assim, ameaçada de morte, para cuidar desta criança. Eu estava assistindo a live sua com a ministra, né, ontem, no Facebook, falando um pouco disso, que talvez esse é o programa que mais consome verba da secretaria, né? Mesmo tendo tão poucas famílias, é um negócio que demanda muito recurso, né? E demanda muita atenção, porque são crianças que estão no risco top, lá em cima, né? Não é aquela que está apanhando só, é aquela que pode morrer, né? Agora. Exatamente. A gente tem que cuidar dessas crianças, né? Então, para esse programa, que a gente vai chamar de família protetora ou família solidária, talvez seja interessante ter uma compensação financeira, até porque as famílias que vão receber, tem isso também, é bem interessante, essas famílias mais solidárias são famílias que também flertam com a vulnerabilidade e o risco. É alguém que viveu isso na sua própria infância, muitas vezes. Então, são famílias de baixa renda e que precisam de apoio. Então, a gente está estudando ainda a melhor maneira de ver como viabilizar isso, mas provavelmente vai ter alguma compensação financeira, sim, para que a gente possa emplacar o programa no Brasil. Bacana. Que legal. Espero que consigam rever esse plano logo e a gente consiga colocar em prática essas ideias boas que ajudam as nossas crianças e adolescentes. Tem uma outra pergunta ligada a isso também. O Alan está perguntando aqui: eu posso entrar na fila de adoção e ser família acolhedora ou apadrinhar uma criança enquanto eu estou na fila? Você não vai poder... Você não vai poder adotar uma criança que você chamou pelo família acolhedora, entendeu? Tá. Então, aí se você vai ser família acolhedora, você não vai poder adotar essa criança. Então, acho que o cadastro lá vai dar problema. Você vai ter que conversar com a vara da infância lá. Não sei, confesso que eu não sei exatamente. Eu quero me cadastrar para os 3, o que vier primeiro é o que vai. Não sei se é possível isso. Tem que ver lá no cadastro da vara da infância do seu município, tá certo? Entendi. Legal, ótimo. Tem mais uma pergunta aqui vinda do Pontos de Amor, né? Ele fala assim, ó: as OSCs que tinham dificuldade para sobreviver financeiramente, agora com a crise estão enfrentando dificuldades maiores ainda. Há algum projeto do governo federal voltado para isso? Para essas organizações que estão sofrendo com essa situação também da pandemia, que ajudavam, né, o trabalho do governo federal e que nesse momento estão sem recurso, né? Tem sim, essa é uma preocupação. O que aconteceu? Todo mundo está acompanhando aí o caos econômico que a pandemia está trazendo, né? Uma preocupação muito grande. E aí o Comitê de Crise emitiu uma série de normativas de proteção aos pequenos empreendimentos, mas eram empreendimentos produtivos, empresas. E aí foi até uma demanda nossa, o Ministério de Direitos Humanos, a gente precisa também beneficiar as instituições sociais, tá? Então, houve sim, eu não vou saber listar agora exatamente de cabeça, porque isso foi no âmbito do Comitê de Crise, eu posso consultar, eu tenho aqui no meu celular, se o pessoal realmente quiser. Mas também, se você quiser essa informação mais detalhada, pode mandar um e-mail que eu respondo, tá? Mas foram emitidas várias normativas que beneficiam as instituições sociais também, até porque, como o Edu falou, né? Elas atendem o nosso público, é interesse fortalecer essas instituições, e elas também empregam muita gente, tem milhões de empregos no Brasil no terceiro setor. Então, desde questões fiscais, questões trabalhistas, muita coisa que beneficiou pequenas empresas também vai beneficiar organizações sociais, tá?
e já foram publicadas como medidas do comitê de crise. Legal, bacana. E aí, se a pessoa quiser acesso a isso, onde que ela consegue essa informação? Tem um site para ela ter acesso a isso? Para ela falar assim, ó, eu preciso entrar lá, ou eu preciso ligar no telefone do secretário? Manda um e-mail para mim, Maurício Tá. Cunha, mauricio.cunha@mdh.gov.br. Maurício.cunha, anota isso, hein? Ele falou que responde, a gente vai cobrar. Eu vou fazer um teste depois do meu e-mail pessoal. Ah, meu Deus. Arrumei confusão para mim, maurício.cunha@mdh. hein? Arrumei confusão aqui, hein? Deixa... mdh.gov.br, né? Isso. Deixa eu Tá. ver se eu localizo aqui. Aqui é muito documento que a gente recebe. Eu tenho aqui uma lista de algumas dessas. Ó, prorrogação de tributos federais. Tem uma série de coisas. São umas 10 ou 15 medidas que foram tomadas em prol das instituições. Lógico que são as instituições mais profissionalizadas, né? Mais formais, que têm funcionários CLT, que pagam os tributos, porque no Brasil, muitas das nossas iniciativas sociais não estão formalizadas ainda e elas não conseguem se beneficiar tanto. Mas muita coisa boa já foi feita, sim, já que eu estou falando com gestores, né, o pessoal que mexe bastante com essa área. Tá? Legal. Joia. Bom, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui que o pessoal mandou para mim, lá do movimento. Como a secretaria está articulando e engajando essas organizações pelo Brasil em prol da criança que consiga fazer um movimento nacional? Por quê? Porque a gente sabe também que, às vezes, aqui no Sul e do Sudeste, acaba até tendo um pouco mais de recurso, um pouco mais de mobilização de pessoas, mas a gente tem relação com pessoas que são lá do Nordeste, pessoas que são lá do Norte do país. A gente está vendo, né, o Amazonas, Manaus, sofrendo com essa questão da pandemia, né? A gente está vendo o Nordeste, que é sempre um lugar que a gente fala que a vulnerabilidade não acaba, por mais que você faça, né? Começa na falta da água já, né? Não é uma coisa só dessa questão da pandemia. E como que a secretaria está articulando para que o socorro possa chegar também nesses lugares, né? Porque também tem criança vulnerável lá, também tem adolescente vulnerável lá. Olha, a gente está procurando duas coisas que eu vou falar. Existem muitas iniciativas sociais no Brasil, mas elas precisam ser fortalecidas, né? E é difícil para a gente também, uma equipe reduzida, né? Para cuidar de 60 milhões de crianças e adolescentes. Só 60 milhões? Só? Mas a gente a fortalecer as iniciativas. O MDO é um exemplo, né? A Associação dos Grupos de Apoio ao Não, também, o evento, a gente vai estar ajudando a divulgar, eu vou estar tendo uma participação também. O movimento Pró-Convivência Familiar e Comunitária, tem as instituições que têm assento no CONANDA. A gente fez uma reunião semana passada com várias associações de ciganos no Brasil. Como que a gente pode apoiar a criança cigana, né? São 1.200.000 ciganos no nosso país, eles precisam de apoio, eles são muito vulnerabilizados, etc. Então, na medida do possível, a gente tem feito uma escuta dessas instituições e procurado fortalecer as iniciativas delas, né? Em termos de um projeto mais estruturado, a gente lançou agora, está lançando um edital de uma incubadora, uma espécie de incubadora, de uma aceleradora de iniciativas sociais, que é você pegar... porque as grandes já têm os caminhos das pedras, já sabem fazer, várias têm financiamento internacional, etc., mas tem muitas organizações que precisam de uma força para trabalhar melhor, para romper com os desafios de captação de recursos, de gestão. Então, uma coisa que eu sempre quis muito fazer, a gente já fez como CAD, como Organização da Sociedade Civil, e tem algumas iniciativas de incubadoras interessantes e voltadas para o terceiro setor no Brasil, mas a gente vai fazer uma como Secretaria Nacional da Criança. Tá? A gente vai ter vamos lançar um edital para para uma instituição ser a instituição que vai fornecer os serviços da incubadora, e aí a gente vai captar pequenas organizações, como o Edu citou, né? Podemos dar preferência para Norte e Nordeste, tem muito recurso já desse nível no Sul e Sudeste, né? Para que elas possam ser incubadas ou aceleradas. Então, elas vão receber orientação jurídica, técnica, captação de recursos, gestão. É uma coisa que a gente sempre quis fazer, na verdade, é fortalecer o terceiro setor.
Uhum. fortalecer as iniciativas sociais. Vamos trabalhar para isso. Bacana, muito legal. Outra coisa aqui, outra pergunta que está aqui na nossa pauta. Muitas vezes a situação de crise, como essa que a gente tem vivido, possibilita algumas oportunidades para o avanço e fortalecimento de algumas políticas públicas de forma permanente e sustentável. Como você avalia essa oportunidade e quais são essas novas possibilidades na mira da secretaria? Então, a gente sabe que, às vezes, por causa da crise, a gente começa a ter ideia que a gente não tinha antes, né? Isso que a gente está fazendo aqui já é uma coisa assim, né? Uma coisa nova. A gente sempre pensava, vamos fazer uma entrevista, vamos chamar o cara de lá, não sei de onde ele está, vamos trazer ele aqui, vamos gravar, vamos fazer um negócio. E hoje a gente está aqui, o senhor aí, eu em Brasília, né? Você está em Brasília? Brasília. Está em Brasília, eu estou aqui em São Paulo, tem gente de todo lugar assistindo a gente, e a tecnologia promovendo, e eu acho que isso vem para ficar também, né? Isso faz com que a gente tenha outras possibilidades de relação, de otimização de tempo, de recurso também, né? E tem coisas que estão acontecendo agora que o senhor acha que vão ficar depois que o coronavírus for embora, que a secretaria vai continuar? Vai sim, graças a Deus. Quer ver uma coisa simples, mas que essa crise proporcionou? O pessoal desvirtuava, continua desvirtuando, né, o papel do conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar é aquele que está lá para cumprir o direito da criança, promover e defender o direito da criança e adolescente. E aí tinha prefeito que usava conselheiro tutelar para fazer coisa que não tem nada a ver com o papel dele, para botar de guardião na entrada da cidade, não deixando ninguém entrar, de fiscal, de um monte de coisa, para atender no CRAS, que é papel do funcionário ali, da assistência. Então, essa crise nos levou a emitir uma recomendação, uma orientação para todos os municípios. A gente fez parceria com a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, os prefeitos, qual é o papel do conselheiro tutelar? O conselheiro tutelar, ele cumpre o que está no ECA, faz o que está no ECA, inclusive demandando o serviço público. Sim. Por isso que ele é eleito pela comunidade. Ele não entra por indicação do prefeito, porque como é que ele vai cobrar de quem o indicou, né? Então, essa foi uma coisa simples que a gente fez e que foi um avanço que, claro, a gente precisa fazer muito mais, né? No âmbito da tecnologia, fizemos reuniões com conselheiros, a gente fez uma live com conselheiros tutelares de orientação, com 1.300 conselheiros. Quando que eu ia conseguir fazer uma reunião em Brasília com 1.300 pessoas capacitando? A live com a ministra anteontem teve 80 mil participantes, que a gente talvez não pensasse em fazer uma live antes dessa crise. Então, esse foi um ponto. Outro ponto, a criança indígena e a criança cigana. Porque a gente percebeu que nessa pandemia, eles não estavam recebendo o mesmo tratamento. A vulnerabilidade deles acaba sendo maior ainda. Aí você vê uma criança indígena pedindo esmolas na rua, você vê uma criança indígena, uma criança de 6 anos embriagada na rua. Mas é índio. E aí os próprios atores do sistema de garantia de direitos, às vezes, não tomavam as precauções que tomariam se fosse uma outra criança. A gente quer acabar com isso, a gente está emitindo uma nota técnica em parceria com a FUNAI. Acabou. A criança indígena é criança brasileira. Nós temos que protegê-la do mesmo jeito. Mesma coisa com a criança cigana. Então, a gente vai conseguir avançar aos pouquinhos nessas pautas, né, sensíveis. Criança indígena, criança cigana, o verdadeiro papel do Conselho Tutelar. Outra coisa boa é que a crise fez com que municípios, o CONANDA autorizou, né, a gente autorizou os municípios a usarem o fundo da infância. Às vezes, fundos que estavam parados lá, agora vão poder ser usados em favor da criança. O próprio Fundo Nacional estava contingenciado. A gente quer, que é normal isso, mas agora a gente está pedindo para usar esse dinheiro pela situação de crise. Então, enfim, são uma série de coisas que vieram na crise, mas que vão permanecer fortalecendo as políticas públicas mesmo. Que legal, que bacana. Tem aqui mais uma pergunta do Carlos, responsável pelo movimento do Acolhendo Anjos, que é um movimento que trata dessa questão dos adolescentes institucionalizados. Ele pergunta assim: existem programas que atendam os adolescentes que chegam aos 18 anos e que não foram adotados na instituição? A secretaria está pensando também nesse pessoal que sai, né? Eu estava vendo outro dia, eu não sei quem foi que falou, que parece que só no estado de São Paulo
são 50 todo mês que completam 18 anos e que tem que sair do abrigo e vão para onde, meu Deus do céu? Ainda mais também nessa situação da pandemia, continua sendo assim, fez 18 anos, tem que sair, pode continuar no abrigo. O que a secretaria está vendo também dessa população de jovens que cresceu, às vezes, dentro da instituição de abrigamento? Olha, ele traz um ponto muito pertinente, tá? Esse é um gargalo muito grave, né? Eu estou olhando aqui as nossas estatísticas, do que a gente sabe no Brasil, enquanto tem 2.000, quase 3.000 instituições de acolhimento com 47 mil vagas, para jovens egressos do serviço de acolhimento só tem 41 instituições, 41 experiências, né? Então, é real. Uma instituições no Brasil? Brasil inteiro. Meu Repúblicas, Deus. Ou seja, tem quase 3.000 até ele completar 18 anos, com 47 mil vagas. Das 47 mil vagas, a gente só está usando 30 mil. Então, a criança ela não vai ficar sem um acolhimento institucional. Sim. Só que completou 18 anos, meu amigo, vire-se. Então, tem só 41 serviços, com 483 vagas, é o que a gente tem por aí, porque até a estatística é complicado. O Brasil é muito grande, às vezes o dado não é totalmente fidedigno. Então, assim, é um serviço complicado, caro. O ideal é que seja feito um trabalho, de fato, ao longo da vida desse adolescente, para prepará-lo para sair aos 18 anos, ir para a família extensa. Mas a gente sabe que, às vezes, isso não é possível. Tem instituições seríssimas que fazem excelente trabalho e não conseguem. E tem adolescentes de 17 anos que estão tendo pesadelo toda noite. O que vai acontecer comigo quando eu tiver que sair daqui? Tá? O que a gente vai fazer, Alan, tá dentro do plano nacional. A gente fortalecer essas iniciativas, agora vai depender muito aquilo que eu falei no início. Nós não somos não é o governo federal que vai implementar esses serviços, são estados e municípios. Então, a gente vai dar as diretrizes, né? Técnicas, quantos que podem acolher, como é que funciona, como é que tem que ser, se tem que ter algum acompanhamento profissional ou não. Isso a gente vai colocar no plano. Agora, vai depender muito de... Realmente vai ter que se cumprir, e isso cabe a todos nós que estamos ouvindo agora nesse momento, não só gestor público, todo mundo, cobrar para que se cumpra o que diz a Constituição brasileira. Não estou falando porque eu acho legal. Criança e adolescente são prioridade absoluta. Então, eles precisam desse apoio e a gente vai ter que ter uma maneira de melhorar esse tipo de serviço. Entendi. Bom, esse plano, nós vamos pedir a Deus, vamos orar mais para acelerar a revisão desse plano, para que ele possa logo estar implementado aí, ajudando também. Mas pelo que eu estou entendendo, né, a responsabilidade está muito mais ligada aos governos estaduais e municipais, né, na aplicação de tudo isso, né? O governo federal, ele gera, né, como isso pode funcionar, como pode funcionar melhor, quais são as diretrizes, mas a implementação mesmo está ligada ao governo estadual e ao governo municipal. Eles estão no território, né, do nosso pacto federativo é assim, com a saúde é assim também, lógico, existem alguns hospitais federais, mas quem faz saúde pública é o município. A responsabilidade de implementação, de execução é dos estados e municípios. Lógico que a gente também tem essa responsabilidade, né, de orientar, às vezes, eventualmente cofinanciar, como acontece em muitas políticas, né? Mas a gente não vai, o governo federal não vai implementar as políticas, não vai executar diretamente. Sim, legal. Tem uma outra pergunta aqui, da Cíntia, que está perguntando aqui, quais são os cuidados que estão sendo tomados para as crianças e adolescentes que vivem no abrigo e que pertencem ao grupo de risco? Tem alguma diferenciação? Tem alguma orientação, né, da secretaria para isso, para que seja isolado, para que não seja? Tem prioridade para sair, para ir para uma família acolhedora? Não tem? Como que está sendo tratado? Está sendo visto isso? Tem sim, tem um documento bem robusto, está no site do Ministério, mdh.gov.br, com essa orientação e com várias outras, de como até distanciamento de beliche está lá, tem tudo lá, é um documento robusto. Algumas instituições reclamam que é meio utópico, né? Mas a gente tem que dar orientação segundo o Ministério da Saúde. Sim. E tem sim para funcionários que devem se afastar,
nesse momento. Está tudo lá. Entra lá, mdh.gov.br, que você acha as recomendações, a cartilha dos acidentes domésticos, contra a violência doméstica, está tudo lá no site do Ministério, tá? Legal, bacana. Uma outra pergunta aqui da Maria José, coordenadora do Grupo de Apoio à Adoção Conta de Novo, ali da Igreja Batista do Povo. Ela pergunta assim, a principal causa de abrigamento é a negligência motivada muitas vezes pela miséria. Poderia explicar quais são as ações governamentais para a manutenção da criança na sua família de origem? Tipo, existe alguma uma visão assim mais voltada para manter a criança, para que ela não precise ir para a instituição de abrigamento, não precise chegar na família acolhedora, no apadrinhamento e na adoção, mas que ela fique lá. Existem iniciativas que a Secretaria tem pensado também para essa área? Foi muito bom a Maria José ter perguntado isso, porque, assim, é muito importante eu dizer que na nossa legislação, a prioridade vai ser a família de origem, tá? Então, mesmo a criança que saiu da sua família e está numa instituição de acolhimento, o que a lei diz é que primeiro tem que tentar fazer ela voltar. Primeiro para a família biológica, a família de origem, se não para a família extensa, um tio, uma tia, enfim. Só depois que seria uma eventual disponibilização para adoção. É importante isso, é isso que a nossa lei fala, né? E outra coisa importante de dizer é que só a pobreza material não pode ser motivo para tirar a criança. É verdade. Negligência é outra coisa, né? Mas a pobreza em si, você não imagina que nível de violação de direitos que esse pai e essa mãe sofrem, né? Eles são pobres, eles não conseguem prover, e vão ficar sem filho por causa disso. Então tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não revitimizar famílias pobres num país como o nosso, tá? Bom, dito isso, o que tem que ter? Tem que ter uma série de políticas intersetoriais, que não é só a tarefa do poder público, é de toda a sociedade, para fortalecer o que a gente chama de capacidades protetivas dessa família. É um trabalho muito difícil, porque pobreza é multicausal, pobreza é complexo. A pobreza foi um problema que a humanidade não resolveu ainda, e creio que nunca irá resolver, né? Jesus falou, os pobres sempre tendes convosco, justamente porque não é fácil de resolver. Pobreza é multicausal. Então, só com uma série de políticas, e aí envolve ações não só no âmbito do Ministério de Direitos Humanos, aí é principalmente a área da assistência social, que aqui no governo federal está alocada no Ministério da Cidadania. E a questão de renda, Bolsa Família, o que está havendo agora, o auxílio emergencial, o trabalho dos CRAS, que eu já citei aqui. O CRAS tem que acompanhar as famílias mais vulneráveis nos seus territórios. O trabalho do CREAS, a rede de proteção, a escola, quando percebe que a criança está sendo negligenciada, ela tem que acionar o conselho tutelar. Quando ela percebe que a criança está sendo vítima de violência sexual, ela tem que acionar os atores de proteção, o conselho tutelar. Sistema de garantia de direitos chamando a família, é todo mundo. Por isso que o termo que a gente usa na área da infância é SGD, Sistema de Garantia de Direitos. O que é um sistema? É um conjunto de peças, de elementos que se interconectam e que, se um deles for alterado, altera todo o sistema. Sim. Isso é um sistema, a definição de sistema. Só quando todo mundo estiver realmente olhando para essa criança, a criança for prioridade, e a família dessa criança, é que a gente vai conseguir, né? Muitas equipes de CRAS e CREAS estão sucateadas, não consegue fazer visita, não consegue acompanhar as famílias, isso é fato. Agora, a gente também já avançou muito, né? Já melhorou muito em relação ao que foi um dia. Então, olhar para frente, né? e continuar caminhando. Mas, assim, não tem uma resposta única para essa pergunta. Que se cumpram as políticas públicas, tanto de geração de emprego e renda, quanto de acompanhamento psicossocial mesmo, que é o que faz o CRAS e o CREA. A resposta seria, quando Jesus voltar, tudo isso acaba. Enquanto ele não volta, não tem jeito, a gente tem que lidar com isso. Vamos ter que lidar com isso. Mas é interessante, né? Porque, às vezes, na igreja, eu sou pastor de uma igreja local também, né, na Baixada Santista,
E às vezes na igreja a gente recebe uma família e a gente não sabe onde ir para poder conseguir um auxílio para essa família, que às vezes a igreja não tem como dar. A gente pode dar uma cesta básica, né? Pode suprir uma necessidade emergencial, mas às vezes tem alguns programas do governo, e aí a gente encaminha ela para esse CREAS, para esse CRAS, para esse lugar que a gente encaminha essas pessoas que estão nessa situação de pobreza extrema mesmo, e que a cesta básica vai resolver aquele problema daquele dia, mas a cesta básica acaba, né? Então, são esses órgãos na cidade que vão receber essas demandas e vão tentar equacionar isso. Em se tratando de famílias de baixa renda, é o Sim. CRAS, que é o centro de referência, já é o referenciado mais próximo da família, e aí o CRAS já vai dizer, opa, você precisa entrar no CadÚnice, você precisa fazer Bolsa Família, você tem direito à Bolsa Família, já vai encaminhar. Né? O CRAS mesmo já vai dar, falta documentação. O CRAS mesmo, ele está aí para isso. É como se fosse, repetindo, né? A unidade de saúde para a saúde, né? É o postinho de saúde, ele é o postinho da assistência social. É ele que vai cuidar. Isso é de forma descentralizada hoje no Brasil. Então, você caminhando para o CRAS, eles vão dar a resposta, tá? Logicamente que a gente não tem uma situação ideal. Né? O município que precisava ter 10 CRAS, vai ter 2. Então, a equipe está cheia de serviço. Você vai enfrentar isso aí, a não ser que você esteja indo no município. Me fala aí o teu município se ele não é assim, né? Gente, mas está aí e é melhor que nada e a gente está avançando e amanhã vai ser melhor do que hoje foi melhor que ontem. Isso é uma construção, né? E é importante, eu defendo que as igrejas conheçam isso, conheçam esses equipamentos, tanto igrejas quanto as ONGs, né, cristãs, as pequenas organizações baseadas na fé, né? Elas têm que conhecer as políticas públicas, elas têm que conhecer esses equipamentos, que às vezes até replica serviço, que nem era, já pegou lá a cesta básica, está pegando de novo aqui, ela precisa andar, a gente é uma sociedade, né? Precisa conhecer para poder saber encaminhar e ter uma ação sábia, né? É verdade. Tem mais 2 perguntas aqui, a gente já vai encaminhando, já estamos às 9 horas, né? Mas eu queria mais 2 perguntas que o pessoal mandou. A primeira é se essa situação de incentivo à família acolhedora, ao apadrinhamento, né, à adoção, primeiro, se isso está sendo conversado também com a questão do judicial, né, dos juízes, porque às vezes não é uma decisão da secretaria, é o juiz que vai determinar que aquela criança vá para uma família acolhedora, que vai autorizar um projeto de apadrinhamento e até a própria questão da adoção, né? Mas se tem esse diálogo, se está tendo essa abertura, né, nesse tempo de pandemia para conversar sobre isso. E a segunda coisa, se não corre o risco da gente colocar precipitadamente crianças em adoção e a gente correr o risco de ter devoluções e aumentar a quantidade de devoluções nesse período. 2 perguntas excelentes. A área da proteção da infância, a questão de abrigamento, de adoção, de família acolhedora, quem decide no Brasil é o judiciário, de fato. A gente define as políticas públicas, mas isso vem por definição, por determinação do sistema de justiça. Então, por que demorou tanto? Confessar aqui uma falha. Por que demorou tanto para sair essa recomendação conjunta do Ministério da Cidadania, Ministério dos Direitos Humanos, Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça? Porque teve que tramitar por esses 4 órgãos. E aí, então, esse é um dos problemas do poder público, pessoal. A burocracia, a falta de intersetorialidade. Só que a gente não faz política de qualidade sem isso. E aí, imagina, eu mandava o texto para o CNMP mudava uma vírgula. Então, mudou uma vírgula, tem que voltar para o CNJ avaliar se ele concorda com essa vírgula mudada. Quando chegava lá, mudava outra vírgula. E aí a vírgula mudada tinha que circular nos 4 órgãos. Nossa, meu Deus. E aí o CNMP lá, o Dias Toffoli, o CNJ, o Aras, eles só assinam depois que os ministros assinarem. Então, gente, vocês não têm noção, né? Mas é assim mesmo. E a gente está, sim, fazendo esse diálogo. O Plano Nacional de Convivência Familiar Comunitária tem que passar pelo Judiciário, é importantíssimo, pelo Ministério Público, porque essa política se faz assim, se faz a 6 mãos, eu vou dizer, né? O governo, o Ministério Público e o Judiciário, tá? E, por isso, justamente essa preocupação com a adoção, que é a continuidade da pergunta, né? Por isso, tem que ser esgotadas as possibilidades, inclusive, de retorno para a família de origem, gente. A gente precisa esgotar as possibilidades.
Se não está voltando para a família de origem, muitas vezes é porque está falhando o cuidado e a proteção dessa família lá na ponta. Lógico que tem situações que é irreversível, né? O pedófilo que está lá, que abusa da criança, a família drogada, crack, que não vai recuperar, tem que tirar a criança, infelizmente. Mas em muitas situações, um bom trabalho de cuidado dessa família, de fortalecimento das capacidades protetivas, a criança volta, e a criança muitas vezes, não sempre, lógico, mas muitas vezes a criança quer voltar. É aquela mãe é um terror, aquele pai é um demônio, mas é o pai e a mãe dela, né? E muitas vezes ele quer voltar. Então, a gente tem que tomar cuidado para que quando for para adoção, vá e que seja feito esse trabalho bem conduzido para que não haja devoluções. Por isso que a gente foi muito reticente, inclusive, em emitir essa nota, porque a gente queria... No início a gente falou, vamos aproveitar e vamos incentivar a adoção, mas a própria equipe técnica, o próprio judiciário falou, tem que ser feito com cuidado. Não pode agora cadastrar um monte de família nova para adoção. Tem que pegar aquelas que já estavam no processo com aquela criança, e aí sim dar uma celeridade, mas do nada liberar a criança para adoção não pode. Isso é uma questão de proteção dessa criança. Né? Então, infelizmente, um mundo melhor que a gente quer construir precisa de um tempo. E a gente precisa ser cuidadoso nessa construção. Bacana. Então, a gente que é do movimento pelo direito do órfão, né, a gente sempre trabalha com esses 4 pilares, né, que é o acolhimento familiar, o apadrinhamento, a adoção, mas sem esquecer do fortalecimento familiar. Que esse é o trabalho que tem que ser feito para não chegar nessas outras, tem que ter esses outros tipos de ferramenta, né? Que vão precisar encaminhar a criança para uma outra família, seja ela provisória ou seja ela definitiva. Então, a gente sempre tenta lembrar. O pessoal que trabalha bastante com adoção, que está acompanhando a gente ali no Face, não gosta muito dessa situação do fortalecimento familiar, porque isso deixa eles mais tempo na fila, né? Mas toda criança tem o direito de viver na sua família, né? Na sua família biológica. O ideal é que ela permaneça lá, e só em casos onde não tenha mesmo como voltar para a sua família biológica assim encaminhada. Eu acho que falou bastante para a gente, esclarecendo, né, muita coisa que a secretaria está fazendo. Eu quero agradecer, Maurício, mais uma vez, a sua disposição de estar com a gente aqui. Agradecer ao pessoal que está conectado no YouTube também, assistindo a nossa live. Várias pessoas vão acessar depois também, porque vai ficar lá no nosso canal. Pedir para que eles possam nos seguir nas redes sociais. Envie um e-mail para o secretário, se você tiver mais alguma dúvida, ele deixou o e-mail dele, dá uma volta aí que você vai ver ele falando o e-mail dele. Maurício.cunha@mdh.gov.br. Decorei já, vou divulgar agora também nas redes sociais. Mas você não vai mandar não, tá? Você não manda não. Mas tem uma coisa que eu queria também que você colocasse para nós. Eu sei que o CAD tinha uma conferência, né, agendada agora para o primeiro semestre, teve que suspender provisoriamente aí por causa dessa questão de pandemia, mas queria que você colocasse também para nós como que está essa questão da conferência virtual do CAD. Bacana, obrigado, Edu. O CAD, ele tem, a gente tem uma vocação, pessoal, de fortalecer outros empreendedores sociais e outras iniciativas sociais cristãs, né? Nós somos uma organização confessional, pessoas que querem iniciar ou aperfeiçoar projetos de transformação social. Então, a gente tem um curso de formação, que é uma semana de imersão lá em Curitiba, onde fica a sede da nossa primeira unidade, e tem a conferência. A conferência reúne um grupo bem interessante de pastores, líderes, missionários, empreendedores sociais. Ano passado foram quase 500 pessoas do Brasil todo. E esse ano vai ser virtual, obviamente, né, pelas nossas condições. Você pode fazer a sua inscrição no site do CAD, cadi.org.br, cadi.org.br, e a gente vai liberar o link no dia 1º de maio, tá? Quem fizer a inscrição vai poder ter acesso às plenárias, tem várias oficinas, tem umas 8 ou 9 oficinas, mini cursos, vai ter TEDs, que são testemunhos de empreendedores sociais exitosos, temas muito variados, que são temas de interesse das pessoas que gostam dessa área de projetos sociais, desde como captar recursos para projetos, como fazer um diagnóstico comunitário, compliance nas organizações, enfim, diversos temas do momento mesmo. E é uma oportunidade que a gente oferece de capacitação para a igreja, né, para os empreendedores sociais e pastores e líderes. Tá? Então, entra lá no site que você pega as informações. Tá, eu vou pedir para colocar aqui nos nossos comentários, cad.com.br ou .org.
Então, cad.org.br. Vou pedir para o pessoal da técnica colocar aqui. CADI, que é Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. CADI. Fala de novo. Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. Já devia saber de cor, Edu, nessa integral, tá bom. Altura dos acontecimentos. Tá bom. A gente já está caminhando para o final. Eu queria agradecer ao INSEC também, que cedeu aqui o nosso Zoom para a gente poder conectar na pessoa do pastor Paulo Falsarella. Agradecer toda a equipe do MDO que está conectada, está mandando pergunta, está lá respondendo os comentários aqui da nossa live, que vai estar disponível. Agradecer a você que esteve conectado conosco, agradecer também ao secretário, agradecer aí por todo o trabalho, toda a dedicação. E eu queria encerrar, secretário, e aí vou pegar agora no susto mesmo, né? Mas eu queria encerrar a nossa transmissão aqui, que você desse uma palavra para todo mundo, especialmente, né, para os cristãos nesse tempo, porque também o secretário é pastor, né? Então, como eu, né? E desse uma palavra para nós, como igreja, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de tanta necessidade, mas que pudesse não só nos incentivar, mas também nos abençoar como pastor e como secretário. Eu quero agradecer a participação de vocês, dizer e orar para que o coração de todos vocês se renove na esperança que há em Cristo Jesus. Ele é o Senhor da história, Ele está no controle da história. Isso vai passar, nós sairemos mais fortalecidos, eu creio nisso, tanto como, falando como secretário, a política da criança e do adolescente, como quanto missionário que sou também, como quanto igreja, né? A gente tem vivido, pelo menos aqui em casa, a gente viveu um pouco isso, né? De uma maneira mais forte, enquanto família, de fazer da nossa casa uma igrejinha, né? Na verdade, nós somos o templo do Espírito Santo, né? Uhum. Então, a gente não precisa dos templos. Claro que a gente está doido para voltar para as nossas igrejas, para o culto, mas Deus é muito que isso, cada um de nós é igreja, né? Cada um de nós é templo do Espírito Santo. A gente vai sair mais fortalecido. E trazer uma mensagem também de desafio, para que a igreja aproveite esse momento da nossa história para expressar, através dos atos de serviço incondicional, a expressão do amor incondicional, né? Mostre quem Cristo é na sociedade. A gente está falando aqui de criança em situação de vulnerabilidade, então que a igreja, eu sempre falo, me criticam às vezes, mas que a igreja não fique tão ocupada povoando o céu, ou só com o povoamento do céu, mas que a igreja faça a diferença aqui na terra, né? E testemunhando o amor de Deus. Então, eu queria só ler para vocês, bom, da Bíblia eu poderia ler N versículos que vocês conhecem mais do que eu, muitos de vocês certamente, e que falam, inclusive, da criança e do adolescente como prioridade no reino de Deus, né? Mas eu vou ler o artigo 4º do ECA, o artigo 4 e 5, rapidamente. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, que foi o que a gente mais falou aqui hoje, né, das crianças. E, por último, o artigo 5º, e aí eu acho que Deus tem um coração, especial coração mole com relação a isso, né? O artigo 5º do ECA diz: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, eu sei que o Estado é laico, mas às vezes é nosso próprio marco legal, ele traz muitos princípios que são do alto. E acho que aí tem uma boa oportunidade da igreja expressar isso e legitimar o seu testemunho diante da sociedade. Que bacana. Obrigado, Maurício, mais uma vez. Que Deus te abençoe, abençoe também toda a secretaria, abençoe sua equipe. Nós, do Movimento do Direito do Órfão, também estamos aqui disponível também para a secretaria, para aquilo que for necessário aqui na nossa região, em São Paulo, no Sudeste. A visita na Baixada Santista está garantida depois da pandemia, né? Mas vai rolar uma praia? Não, se tiver liberado, se o prefeito aqui liberar, tudo bem. Por enquanto não está rolando nada, só praia virtual aqui, né? Então deixa acabar essa pandemia, então.
Isso, mas agora que acabar a pandemia, aí nós vamos receber com prazer. E a gente está também organizando, né, o MDO, algumas lives, você pode acompanhar aí as nossas redes sociais, a gente vai fazer outras lives também, e você pode nos seguir e ter mais informações também a respeito dos movimentos que estão acontecendo. Muito obrigado. A gente vai encerrar por aqui. Obrigado você que conectou conosco, obrigado equipe do MDO. Que Deus abençoe também o secretário aí, em nome de Jesus. Um abraço. Obrigado.